Eu queria entender um pouco mais do tempo que vocês passaram e passam vendo esses candidatos. Eu acho inevitável que nos dias atuais alguma discussão há que ser feita, mesmo entre esses partidos, e a gente pode ter partidos mais à direita também. O próprio PRTB, que está muito em voga hoje em dia, em função do candidato Pablo Marçal em São Paulo, ele é um partido que foi ao longo do tempo colocado na caixinha dos nanicos, né? Ele passou a ter fundo partidário, etc., mas ele nunca foi um partido com grande expressão, que elegia um número significativo. Nem sequer o presidente falecido Levi Fidelix era um daqueles que se elegia para cargos majoritários. Mas focando aqui no caso da esquerda, nesse ano específico de Belo Horizonte, como é que eles fazem um contato, digamos, com as pessoas mais jovens? É simplesmente na rua? Eles utilizam redes sociais? É com uma frequência próxima do que a gente vê das outras campanhas? Porque, bom, para essas campanhas grandes, com fundo partidário, paga social media, paga designer, paga um monte de coisa. Como é que eles fazem isso? Tem na rua também alguém que está lá com eles com um telefonezinho, fazendo filmagem enquanto eles estão fazendo as coisas? Eles mesmos estão fazendo? Queria que vocês dessem um pouco dessa temperatura de como é isso no dia a dia. Eu vejo, mais uma vez, a UPA mais presente nas redes sociais. Tanto nas redes sociais do partido, quanto nas redes sociais dos próprios candidatos, justamente por essa característica, eu acho que mais jovem do próprio partido. Então, são pessoas que talvez possam ter um pouco mais de afinidade com as redes sociais, que sabem, por exemplo, utilizar alguma ferramenta online gratuita para fazer uma peça de design, ou que saiba, por exemplo, editar um vídeo para postar nas redes sociais. A gente vê isso com os outros candidatos também, mas eu acho que essa facilidade de ter pessoas mais jovens, que são os militantes, que fazem parte do partido, isso ajuda com que a UP em específico ela consiga postar com mais frequência nas redes sociais. A quantidade de postagem faz diferença, né? Assim, dos outros eu também acompanho, eu acho que mais do PSTU, do PCO eu vejo bem raramente. E aí entra um pouco essa questão do investimento de novo, porque a gente não pode falar, lógico, que fazer a campanha em rede social, levar essa campanha para as redes é importante, mas o investimento é essencial. A gente tem candidatos aqui, salvo engano, o Tramonte no início da campanha, ele, como está disponível no site do TSE, ele tinha investido cerca de 140 mil em campanha em redes sociais, para promover, para impulsionar, exatamente, para impulsionar o conteúdo dele em redes. É muito diferente a gente falar disso e a gente falar, por exemplo, no caso do UP, eu vejo muito mais esse trabalho de redes sociais sendo feito de uma forma mais voluntária. Orgânica, né? Mais orgânica, legitimamente, assim, é tudo orgânico, tudo mais voluntário, porque eles dependem disso. A gente não está falando de um partido que tem um tamanho, entre aspas, suficiente para conseguir bancar um grupo que vai fazer redes sociais. E outra coisa que eu acho muito interessante disso no UP também é que a gente está falando de um partido muito jovem. O UP, salvo engano, foi criado em 2018. Então, assim, a gente percebe essa necessidade mais destacada de estar ali, de conversar com essas pessoas. Porque é uma coisa que a gente sempre escuta do pessoal quando a gente vai falar de rádio, por exemplo. Não, porque o público da rádio está ficando mais velho, então a gente tem que conquistar o pessoal mais jovem. É um entendimento que dá pra gente perceber também por esse lado, né? Desses partidos, que eles já tentam conversar por esse gancho. De além de ir... Porque quando a gente fala aqui em BH, a gente tá falando de partidos que estão mais direcionados para trabalhadores. E eles falam disso explicitamente. Só que, por exemplo, quando a gente vai considerar o Partido Novo, que é do governador, ele pode se encaixar em um partido. Ele também fala para trabalhadores, mas para empresários. Ele fala para outros tipos de trabalhadores. Ele fala para uma outra classe, né? E, enfim, só para exemplificar como essa questão dos nanicos, a gente não está falando só desses partidos de maior militância e de militância de esquerda. Mas é muito engraçado. Engraçado não, é muito legal perceber isso de como eles tentam se manter hoje em dia com essa questão de redes e de assim, como que isso é importante para a campanha. E a gente estava falando de equipe, né, antes aqui, de como é diferente também, né? Estamos acostumados, inclusive, a ver em alguns pontos específicos, às vezes em debates que esses candidatos participam, quando são convidados, porque há também, cada veículo determina a sua forma ali para poder chamar essas pessoas para debates, para sabatinas, como foi o caso aqui da FM Tempo, por exemplo. Estamos analisando as sabatinas com os candidatos a vice agora.
Mas às vezes até a equipe que vai, né? Os candidatos maiores, os partidos maiores, chegam com carros com segurança, com motorista, com 2, 3, 4 assessores, perguntam às vezes se tem limite para o número de assessores. Os outros candidatos, quando são convidados, eles sequer perguntam se tem limite de assessores, porque chegam aqui às vezes sozinho ou em outros veículos, né? Tive a oportunidade de ser convidada para o debate da Rede Minas com os candidatos à Prefeitura de BH, e eu percebi isso assim, onde todos foram convidados, aliás, nem todos estavam, a gente percebeu, mas nos bastidores a gente já sabe disso, né, Guilherme? Nós estamos falando de partidos maiores que fizeram contratações de marqueteiros na casa do 1 milhão.